O povo se conhece aqui. Bom dia. Meu nome é Ricardo Góes, eu sou assistente social da assistência na Zona Sul de São Paulo. Eu queria fazer uma reflexão de uma das colocações que a mesa trouxe, da questão do fora todos. A gente vê que essa estratégia hoje vem sendo colocada no campo da esquerda, mas a gente também percebe que a direita tem esse mesmo discurso de pegar novas eleições aí, né? E aí eu queria saber qual é a estratégia, né, para pensar esse mote, né? Porque eu acho que isso é muito perigoso se a gente não tomar as ruas, tá no trabalho de base junto com os trabalhadores, porque hoje o acirramento tá horrível. Você vai em qualquer canto, você se posiciona a combater o conservadorismo, você é chamado de petista, né? Você é acusado, e aí no nosso campo de trabalho a gente também sabe o quanto é difícil disputar a consciência de classe com os outros trabalhadores, né? E a gente precisa retomar os princípios que a gente tinha, né? E aí eu penso que a gente precisava de um bloco de esquerda, de uma saída pela esquerda, mas com unidade, com muito trabalho de base, com novas estratégias, né? Para que a gente seja solidário com todos os trabalhadores, né? Porque hoje a criminalidade grita. O pessoal nas ETECs está sendo atacado, né? A criminalização está comendo solta. Então, eu acho que a gente precisa. E isso não é de agora, né? Sabe as mulheres, sabe o povo negro. Então, eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais esses elementos, para ter mais maturidade. Porque, senão, a gente pode se perder no meio desse caminho. E não dá para perder essa luta. É isso. Sou baixinha. Bom dia a todos, eu sou Andresa, sou trabalhadora da Previdência. Minha colega Gisele me antecedeu aqui na primeira fala. Ontem nós estávamos juntas e as angústias são muitas, né? E a gente fez toda essa análise, fizemos uma recuperação aí de quantas vezes o Serviço Social na Previdência passou por ataques, né? E esse é mais um. E é um ataque que também vinha sendo construído dentro do governo do PT, né? A gente vê, com relação à reforma da Previdência, que estava na pauta do ajuste fiscal anunciado, né? O ano passado, as PECs, né, que foram por medida provisória, a 446, a 447, a questão do seguro-desemprego, o PL da terceirização, a questão do aumento da DRU, que é a taxa que sai da Previdência Pública para pagar a dívida pública, que ontem o ministro anunciou que pode ser implementado, e outras medidas que ele falou de taxar impostos, né? Tudo isso estava dentro das medidas do ajuste fiscal, que só não conseguiu ser implementado porque viu o quê? Uma crise política. Para quê? Para ver quem é que aplicava melhor. Então, esse golpe, né, que eu não concordo que é um golpe de Estado, é um golpe parlamentar, né? E hoje, todo o que aconteceu do impeachment, a gente tem um impeachment totalmente diferente do que foi em 94, porque tinha gente na rua, tinha povo na rua em 94, né? O que se movimentou hoje foram as esquerdas na rua, né? Que precisou ir para a rua e fazer o quê? Uma questão de mostrar suas consignas, né? Com relação ao Fora Todos, o que se vem do Fora Todos, a gente chama uma greve geral, movida pelos trabalhadores contra os ataques dos governos, né? E aí, sim, eu acho que isso educa trabalhador, né? Eleições gerais com novas regras, não é em cima do que a gente tem, não é a formação do hoje que a gente tem de ministro, com 7 ministros na Lava Jato. Então, assim, com o avanço do conservadorismo, a gente sabe que a gente tinha uma bancada que a gente chama tanto conhecida como bancada BBB, que tinha acordos com o governo, gente. Ou todo mundo tem amnésia, né? Eu acho que a gente tem que recuperar isso que tinha,
né? Acordos com o governo, para quê? Para aplicar o quê? Os PLs e tudo. Então, eu acredito assim, é muita gente na rua, para quê? Para barrar esses ataques e, sim, pôr o quê no governo? Os trabalhadores. É isso. Somente para lembrar que logo após o final do debate, nós teremos o lançamento da campanha em Direitos da Classe Trabalhadora Não Se Mexe. Bom, agora nós vamos passar. A gente não combinou aqui na mesa quem falaria primeiro, quem finalizaria, não sei como é que a gente... Ninguém fez pergunta, né? Faz. Tá. Então, a Josi vai começar, tá? Bom, na verdade, pergunta para a gente, o Augusto dirigiu diretamente, né, que a gente pudesse comentar o que fazer diante desse cenário, mas, além de comentar do que fazer, eu queria fazer alguns outros comentários também. Eu acho que vou começar pela pergunta, né? A minha fala no final indicava um pouco isso. Hoje a gente pensa que tem por construir aí uma unidade, de fato, das pessoas que estão no campo da luta dos trabalhadores, né? Como isso vai se chamar, né? Tem uma chamada aí de nós, né? Uma nova esquerda socialista sendo construída, né? Existem aí organizações de esquerda nesse bloco bastante diversificadas, tentando pensar numa unidade. Né, até onde eu... E aí, estou falando não estou falando do Cefes, né, nesse momento. É bem difícil fazer essa separação, porque no Cefes nós ainda não fizemos esse debate. O debate que nós temos acumulado no Cefes estaremos onde os trabalhadores estiverem, né? Isso, para nós, é muito claro. E a gente pensa que esse campo tem que ser o mais amplo possível. Do ponto de vista nominativo, do que isso vai ser, de quem são esses blocos hoje, né, ainda é algo difícil de se vislumbrar, o processo está muito embrionário ainda, mas a gente sabe da dificuldade de construir essa unidade, né? Toda vez que a esquerda no Brasil tentou se juntar, parece que a gente tem mais diferença do que unidade. Mas eu acho que o momento político é tão grave. Eu posso estar que nem o Gilson, né, iludida, ele estava aí se referindo à coisa de transformar o mundo como uma pseudo-ilusão. Eu não acho que transformar o mundo é uma ilusão. Acho que você está de parabéns por dar essa chamada na gente. E não acho que construir uma unidade de esquerda seja uma impossibilidade. Acho que o contexto que se anuncia ele é tão grave, né, e eu acredito que, pelo menos para isso, ele vai servir, para provocar a gente, para, né, limpar as nossas diferenças e concentrar no que é unitário, pelo menos nesse primeiro momento. Depois a gente vê o que é que acontece. Eu penso que é nisso que a gente tem que se empenhar, e, do ponto de vista pessoal, da minha energia militante, é nesse lugar que eu pretendo estar, né, para construir. Acho que a gente não pode se furtar dessa tarefa. Acho que temos um papel pedagógico também para cumprir no nosso trabalho como assistentes sociais, na conversa com essa população que a gente atende, porque, gente, o sistema representativo é fundamental. Também concordo que a gente não pode retroceder nessa configuração, pelo menos da liberdade de se organizar, né, dos direitos constitucionais básicos, da gente se organizar, da gente ter direito de ir e vir, liberdade civil. Isso não foi pouca coisa, reconquistar isso não é pouca coisa, mas fazer esse direito valer de verdade, reverberar no sistema político representativo, é uma tarefa longa, longuíssima por construir, que não é só dos assistentes sociais, mas é nossa também. Porque o parlamento não representa hoje os trabalhadores, mas vamos combinar que quem votou neles foi toda a população brasileira. A população brasileira, não, né, o hábito com a democracia e com o sistema político representativo é algo muito recente, é algo desvirtuado o tempo todo pela falta de democracia econômica e pela desigualdade. Porque se vende voto, se compra voto, né, e isso fragiliza. Então, a gente vai ficar chamando a eleição e discutindo o sistema representativo nesses termos, não dá, porque vai continuar acontecendo essas mesmas coisas. A gente tira o colo da presidência, ele volta como senador, né?
Então, tem má-fé, tem um monte de excrescência lá que não representa a gente, mas é o voto popular que está colocando essas pessoas lá. Então, a gente precisa discutir democracia com a população, né? Isso é tarefa do nosso trabalho, sim. É tarefa do nosso trabalho discutir controle social, quem está nos conselhos, quem está... É muita tarefa, não é só ir para a rua, não, né? Ir para a rua é tarefa também, mas no nosso trabalho, concretamente, tem muita coisa que a gente pode fazer nesse sentido para contribuir com a conformação de um ideário verdadeiramente democrático que tenha por base uma ampliação da compreensão sobre o que significa o sistema representativo democrático. Acho que essa é uma outra tarefa aí que a gente precisa assumir. Queria fazer um terceiro comentário no finzinho do meu tempo, que tem a ver com o INSS. Eu tinha pautado isso aqui, tinha pautado aqui falar de alguns desses retrocessos. Mas, como os companheiros que me antecederam acabaram falando deles, eu esqueci, né, de falar, eu acabei não falando, e ao não falar, não falei de uma questão que está mobilizando muitos assistentes sociais nessa última semana, e tem a ver com o INSS, para além da localização ministerial que a Gisele citou aqui, a gente tem acordo com a análise. Foi lançada uma nota no blog dos médicos no início da semana, eu não sei se todo mundo que está aqui viu ou acompanhou, uma nota no blog dos médicos peritos do INSS, que desqualifica profundamente a avaliação social hoje feita pelos trabalhadores do INSS, no interior da qual o assistente social tem um papel importante. Nós entendemos que isso... a gente está estudando isso chegou para a gente no Cefes, para ver o que a gente podia fazer, né, para dar visibilidade a essa questão. A nota fala em coisas muito ofensivas, do tipo, né, elas são muito boazinhas, elas distribuem BPC para todo mundo. É esse o recado, né? O recado conservador de quem não se conforma com a ampliação e a universalização dos direitos, e a gente sabe que está lá para fazer isso, e a gente faz, né? Os assistentes sociais da Previdência, mas os médicos peritos não concordam, e aí estão felizes da vida com a ida da Previdência para a Fazenda, e estão dizendo que a gente agora vai ver o que tem que ser Previdência, porque até aqui a gente brincou de fazer assistência com o dinheiro dos outros. Coisas dessa natureza. É muito ruim, a nota é horrível. Isso já chegou para a gente, está na nossa assessoria jurídica. Eu não posso antecipar efetivamente o que vai ser feito, mas a gente vai, né, efetivamente dar uma resposta a isso. No mínimo, um desagravo isso merece, porque é, de fato, muito complicado a gente deixar banalizar esse tipo de questão aí com o nosso trabalho, num campo importante, né, da redistribuição de renda e da operação dos direitos sociais nesse país. Então, contem conosco, colegas aí do INSS, para dar essa resposta. Depois a gente ainda vai fazer considerações finais, ou já faz agora? Então tá. Oi. Todos os... Uhum. Ok. A mesa está me pedindo, então, já para fazer aqui as considerações. Eu queria, então, só rapidamente, para não me demorar, porque a gente tem o lançamento de uma campanha importante pela frente, eu quero dizer, de fato, que a conjuntura nos desafia, mas nos desafia no que há de melhor das nossas lições aprendidas nos últimos 35, quase 40 anos de ruptura com o conservadorismo. É uma conjuntura nitidamente conservadora, de caráter, né, beirando o fascismo, e a gente já sabe, né, já tem lições da história que nos ensinam como nos posicionar em momentos como esse, e é dessa forma que a gente vai conduzir o debate nas nossas entidades representativas, para que possamos estar onde sempre estivemos, ao lado dos trabalhadores. Essa é a resistência que nós vamos construir no período que se segue. Vamos continuar ampliando nossas capacidades intelectivas de perceber e analisar essa realidade, de conhecer, de intervir nela com as armas que temos e de lutar, né, contra essa conjuntura, também com as armas que temos e com a força representativa das nossas entidades. Conclamo todo mundo aqui a acompanhar essa conjuntura que se desenha nesse espírito militante que a nossa profissão, já ficando velhinha, né, já chegando nos 80 anos, tem essa lição histórica para nos ensinar, tem esse legado para reforçar. Então, acho que esse é o recado que a gente queria deixar.
e agradecer a vocês pela paciência e pela disposição ao debate, que certamente não se encerra aqui, continua na rua e em vários outros lugares. Nós vamos passar a palavra para Ana Paula da Conlutas. Bom, gente, o debate de conjuntura é bom porque ele é assim, ele é muito rico e tem uma compreensão muito variada da realidade, né? Eu quero aqui reforçar a posição que nós, da CSP Conlutas, temos, que é uma central sindical e popular e estudantil, né? Primeiro, nós temos uma leitura que existem dois campos hoje, né, que defendem o projeto burguês. Então, o primeiro campo é a burguesia tradicional e o segundo campo é o campo conciliador de classe, que, na minha opinião, é um governo burguês, certo? Nessa situação, aqui é 880, camarada. É 880. Nós não vamos defender nós não vamos defender os interesses da burguesia, nós vamos defender o interesse da classe trabalhadora. Por isso é necessária a construção do terceiro campo, né? Nesse sentido, também tenho muito acordo que quem deu o golpe foi o PT nos trabalhadores. Aqui não tem nenhum golpe, não, que é uma manobra parlamentar o impeachment. Não é um golpe. E, ao mesmo tempo que os camaradas estão defendendo contra o golpe e a favor da democracia, o governo, Dilma, o executivo, manda um projeto para o legislativo para criminalizar os lutadores. Então, que democracia é essa? Democracia contra o impeachment que fere seus interesses, mas não é democracia para defender a classe trabalhadora, camaradas. Então, nesse sentido, nós temos uma tarefa, sim, uma tarefa muito importante, que é a saída contra todos esses ataques, que, em primeiro lugar, passa por construir um campo dos lutadores, daqueles que querem resistir, um campo classista, com demarcação de classe, o interesse da burguesia é o interesse da burguesia, o interesse da classe trabalhadora é nosso, é outro. Então, tem que ter uma demarcação de classe, sim. Fazer um chamado para todos aqueles que querem lutar, para construir uma grande greve geral. É só o povo na rua que vai impedir tudo isso. Assim como o desmonte da Previdência começou com a reforma lá em 98 e continuou em 2013. E que vem estraçalhando a presidência. A gente esquece da super-receita. Foi no governo de quem que foi criada a super-receita? Então, é isso, camaradas. Então, aqui tem, sim, um claro campo de classe, né? E nós temos muitas tarefas. A primeira delas é, de fato, convocar uma greve geral, porque só a mobilização vai barrar os ataques. Se até agora não aprofundou a reforma da Previdência, foi graças à dura luta dos trabalhadores, que, infelizmente, a sua direção deixa isolada. Tem nome e endereço, Central Única dos Trabalhadores e Força Sindical. São as duas maiores centrais que dirigem a classe trabalhadora. Então, é uma necessidade unificar as lutas. Necessidade. E, segundo lugar, é necessário, sim, a gente vive hoje numa democracia, né, uma democracia chamada democracia burguesa, e que ainda existe eleições. E vai ter eleições, nós temos que exigir que seja sob novas regras, que nenhum envolvido em nenhum esquema de corrupção possa participar, com financiamento público de campanha. Precisa mudar, porque todos que estão aí vão agora votar essas leis que vão acabar com os nossos direitos. Nós vamos manter, faz de conta que não vê, que é necessário mudar, eleições gerais já. Vamos aproveitar que esse ano tem eleições e vamos fazer eleições gerais sob novas regras. E a gente pode fazer isso? Pode. Com o povo na rua, é necessário convocar uma greve geral. E, por último, eu queria dar uma resposta para um camarada aí, tem a ver com a minha, certo? A minha resposta para o camarada que perguntou o que fazer. O Lênin já falava, vamos construir um partido revolucionário para mudar tudo isso. Aí a minha resposta da Paula para o camarada, Lênin já disse isso há um século atrás, vamos construir um instrumento nosso, dos trabalhadores de luta, para derrotar todo mundo aí. Povo na rua, greve geral, construção de um terceiro campo de luta, e vamos lá, derrotar as reformas, que é possível sim, derrotar todos eles na rua.
Benedito da CUT. Bom, companheirada, nós temos aqui uma divisão, ou às vezes parece uma divisão, mas eu penso que não. Acho que a gente está aí participando numa unificação. Claro que, para mim, na CUT, aqui ficou tranquilo, né? Falei, bom, muita calma nessa hora. Nós temos uma história, a Central Única dos Trabalhadores, da luta de classes do Brasil. Nós não abrimos mão da nossa história, e nem no mais dos delírios temos vergonha da história da Central Única dos Trabalhadores, que por muitos anos nesse país foi o braço de luta nas comunidades, na sociedade, em defesa dos direitos trabalhistas e dos direitos sociais, né? Quando a Central Única foi lá e apoiou o governo Lula, e quando nós apoiamos, porque fomos com uma agenda para dentro do governo Lula, e que muitas coisas se implementaram, que hoje a perda vai ser inestimável. Isso, e muitos já falaram aqui, a questão da transferência, por exemplo, de renda, que para alguns pode ser não ser nada, não é? Porque talvez não precise disso, mas, meu amigo, né, a ampliação das vagas na universidade, para muita gente, que foi o FIES e todas para muita gente pode não ter significado nada, né? Mas a perda disso vai ser, no nosso entender, terrível. A ampliação, inclusive, da expansão imobiliária no país, para muita gente pode também não ter significado nada. No ponto de vista social, né, nós montamos o Ministério da Diversidade Social. Quando eu digo nós, gente que estava lá, que apoiou isso, né? Então, a política de cotas, eu me lembro que eu nunca tinha sido chamado tanto para discutir a questão de cotas no país, porque a burguesia não engolia de forma alguma que nós pudéssemos pedir cota no setor público e também no funcionalismo público e também nas universidades. Foi uma política que foi conquistada na marra aí para setores, um recorte racial, que foi disso que nós não fizemos nada, que a Central não apoiou isso no recorte racial, como se isso também não tivesse um impacto. E depois, pesquisa da própria burguesia disse que os cotistas acharam que eles não iam se apropriar dos conteúdos da universidade, se saíram tão bem que eles foram obrigados a reconhecer que era um programa revolucionário. Então, tem muita coisa na agenda que a Central Única apoiou nesse governo e que a gente acha que é uma perda inestimável. Eu concordo com alguém que disse que nós somos tudo a mesma coisa. Eu posso dizer uma coisa, eu sou tudo, mas não sou burguês, velho. E moro na periferia. Sou burguês, meu. Ó, eu tenho cara de burguês. Pô, só prestar um pouco atenção. Não, numa boa. Eu moro na periferia, converso também, e converso com peãozada lá, e sou do peão, já fui chão de fábrica, e peão sabe qual é a diferença do que está acontecendo, o que foi cunhado, e o que não foi. Você pensa que o peão fala assim, eles são tudo a mesma coisa, as elites. Eu nunca vi o peão falar que é tudo as elites, eles não falam isso. Mas eles falam assim, teve muita coisa que vocês fizeram lá que ajudou pra caramba nós aí. Isso eu tenho visto no país todo. Então, é isso. E aí, isso tem resposta, e a CUT deu resposta nisso. A CUT deu resposta quando foi junto ao MST fazer a luta campesina. Ou não fomos? Né? E você vai dizer que, para mim, o MST é um grupo de burguês? É isso, companheiro. Você vai me dizer que o movimento dos trabalhadores sem teto de São Paulo, que com bolos, que tem apoio da Central Única dos Trabalhadores, que a gente vai para dentro organizar e ajudar a construção de uma luta difícil, que é a luta da moradia urbana, né, inclusive da acessibilidade das questões urbanas, como uma luta do burguês, e a União Única dos Trabalhadores, a UNE. Então, assim, são parceiros históricos nossos em defesa da democracia, em defesa da classe trabalhadora e de uma agenda progressista. A CUT, o governo do PT, foi realmente um governo reformista, e eu tenho críticas terríveis ao governo do PT. E uma vez eu vi o Fernando Veríssimo falando uma coisa que eu achei gozada, né? O escritor Fernando Veríssimo falou assim, olha, eu não critico o PT na frente da burguesia para eles não usarem meu argumento, porque os meus são mais fortes do que qualquer um. O meu são os mais fortes, porque eu sou petista, então, do meu é mais forte. E críticas terríveis, faço lá no diretório. É claro, olha, esse governo Dilma, quando chegou aí com o Levi, eu falei, ela vai fazer a reforma fiscal, isso podia ser compactuado entre todas as centrais, se tinha um déficit fiscal no país. Fazendo a canetada, ninguém apoiou isso. Mas quem estava lá na rua? A CUT, a Central Única dos Trabalhadores, voltamos a Avenida Paulista e demos pau. Você acha que nós vamos apoiar o 257? Quem vai para a rua? A CUT.
Ué, alguém tem dúvida que se tem uma greve geral, a CUT não vai estar na rua? Alguém tem dúvida disso? Olha, alguma central pode não querer fazer a greve geral conosco, até não tem problema. Mas nós queremos se unir a quem quiser fazer essa greve geral. Nós, da CUT, não temos o menor problema e vamos para a rua. Acho também, um companheiro do estudante falou, olha, quando coloca aquela coisa do Nelson Rodrigues, né? Toda unanimidade pode ser burra, precisa tomar cuidado. Colocar toda a gente no mesmo saco da esquerda brasileira, eu nem me sinto ofendido, francamente, porque eu acho que quem atuou no processo histórico desse país sabe a diferença dos partidos, da luta que foi da esquerda, dos reformistas. O nosso governo é um governo reformista, dialogou com os setores do capital, sim, para implementar uma agenda, nós nunca negamos isso, mas a agenda andou para cacete. Não é? Então, só um momentinho, porque, poxa, né, todo mundo, a minha fala é quase aí né, esparedada aqui, né, mas tranquila, viu? Muito tranquila, uma fala emparedada. Eu tenho consciência das críticas que a mim e a central são dadas, né, porque a central e tal, e muitas pessoas vieram aqui, gente que eu conheço, falou assim, os sindicatos, esse sindicato, aquilo, mas a luta do Alckmin, aqui em São Paulo, na saúde e na educação, quem está fazendo é a Central Única dos Trabalhadores. São sindicatos aqui. Somos nós que pomos a base desses trabalhadores sociais e do serviço público na rua. Né? A PUESP, Sim Saúde, os grandes sindicatos que estão na nossa base. E, não vá pensar que a vida é fácil, é porrada. É perseguição no local de trabalho, é o assédio moral terrível para ser dirigente sindical e quando você coloca na rua. Então é o seguinte, eu acho que nós, na central, não estamos em interesse da burguesia, porque a central não é só a central é a MST, é o MSTS, é a União Nacional dos Estudantes, vários outros atores que caminham conosco. Nós temos crítica, sim, ao governo que se espiou, achamos que foi um golpe de Estado, porque a gente podia ter revisto isso de forma democrática. Temos críticas, sim, a esse governo que se espia, mas não achando que a agenda do conjunto desse governo, entre Lula e Dilma, é uma agenda desprezível, que não mudou o cenário das políticas públicas e sociais desse país. Dizer isso, eu acho que não entender o processo e correr um risco de ter perdas fundamentais nesse campo. Né? Olha aí a questão do Ministério Social, que houve um avanço do Ministério Social. Olha aí o avanço que foi colocado em vários setores da vida pública brasileira. Nós, na Central da Única dos Trabalhadores, temos orgulho da nossa agenda, temos orgulho da nossa luta. Falo com os companheiros com luta, vamos fazer a greve geral. Não tenho medo. Nossa, vamos, porque aí é falar e ir lá fazer, porque construir isso não é coisa fácil. É uma coisa que leva a luta, e nós somos a favor de toda a luta do Brasil. E a Central de Trabalhadores, por último, está longe de ser, está em coluna com o projeto burguês, por esses atores parceiros e pela nossa história, pela nossa trajetória. É uma trajetória que nós orgulhamos e não tenho dúvida, nesse momento vai fazer a maior resistência do ataque da burguesia nesse país. Não tenho dúvida que a CUT vai estar lá nas ruas defendendo a classe trabalhadora. Agradecer a fala de todos e todas, dizer que controlar o tempo da fala do outro não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa que foi nos dada e temos que cumpri-la, né? Necessária até para que a gente consiga cumprir o que foi programado para o dia de hoje. E fizemos isso rigorosamente com todos e todas que estão na mesa.